E retornamos para o momento onde DG estava confrontando o Prota e não entendeu para onde esses biscoitos deveriam ir e tentou pegar os biscoitos novamente, mas DG era bem rápido. Na verdade, Park percebeu que os olhos de DG eram muito mais rápidos do que o dele, mas por que ele está fazendo isso? Qual é o problema desse cara? Estava apalpando todo o seu corpo e procurando alguma coisa? O Prota logo falou que ia denunciar ele para a polícia, passando a mão assim em seu corpo, mas é que DG acreditava que esse garoto era familiar, mas acabou de se lembrar. Seu nome é Park, conseguiu reconhecer, mesmo não estando mais gordinho, mas como ele conseguiu perceber, sendo que seu corpo gordo nunca encontrou com DG antes? Todas as vezes que tinha se encontrado com ele foi no corpo perfeito, e perguntou se por acaso treinou com Sofia, porque seu corpo estava bem no estilo dela. Faz sentido agora, então Park se juntou ao time deles. Então aqueles caras que estavam seguindo antes provavelmente eram daquele outro presidente. Mas de qualquer forma isso é um alívio, então devolveu os biscoitinhos. E pediu para não se preocupar, porque não iria encontrar com o parceiro de Park. E ainda elogiou que ele estava diferente, estava feliz em ver que sua missão estava correndo bem e deveria recompensá-lo por todo este empenho. Mas nesse momento está sendo seguido, então não deveria contar a ninguém que o viu aqui hoje. Em troca, vai dar seu número, vai te contar os segredos que deseja tanto saber. E simplesmente foi embora. O Prota logo berrou que ele não podia ir embora assim enquanto estendia suas mãos, mas DG já estava dentro da sua Lamborghini indo embora. Então, indo até um restaurante ali nas redondezas, o Prota entregou aqueles docinhos para o presidente Honpai. E os dois ficaram se encarando por um breve momento de novo. E Park explicou que aquilo ali eram as drogas secretas da terceira filial. Afinal de contas, era o que estava procurando. E para Honpai isso era bem esquisito. Como que a Vivi podia ter feito isso, ou até mesmo a terceira filial? Park até mesmo falou que tinha drogas ali dentro e ele poderia comer para provar. E bom, parece que ele já estava começando a ficar viciado nesses biscoitos. E sinceramente não pode divulgar para o público isso aqui. Quem mexeria com a Vivi? A filha do presidente do Grupo T, um dos maiores conglomerados da China. Honpai imaginava que a própria Workers produzia e vendia essa droga, mas no caso era somente a Vivi que fazia isso. O Prata ficou bem triste, mostrando o seu corpo. Afinal de contas, ele foi para a terceira filial e levou uma bela surra lá. Mas Sofia abriu um malote de dinheiro, dizendo que ali estava a sua parte, a recompensa por todo esse trabalho. E por algum motivo, o Prata não sentia mais dor nenhuma agora. Honpai está dando isso porque confia no rapaz. Podia dar um jeito nas outras filiais também. Não deveria sair gastando dinheiro. Afinal de contas, a segunda filial vai precisar utilizar isso também. E Honpai ainda estava pensando sobre aquele cara chamado John Go que levou a Vivi. E se a Workers ficaria bem. Afinal de contas, mexeram com Vivi e Xiaolong. Mas talvez o presidente da Workers só envie aqueles dois para a China novamente. Ele não ousaria atacar o Grupo T. E lá na China, Vivi estava falando que seu pai com certeza ia aprovar o relacionamento entre ela e Xiao. E tinham que ficar ali isolado. E novamente ela estava se declarando para Xiao que amava ele. E enquanto a proposta, ele também respondia que gostava bastante dela. Dava para ver que Xiao estava bem debilitada nessa cadeira de roda. E no momento que ela foi correspondida, ficou completamente envergonhada. E Xiao pediu para ela pegar um cobertorzinho para ele naquela casa ali, remota e isolada. Ela estava maluca para fazer tudo para Xiao, afinal de contas ele sempre a protegeu. E Xiao agradeceu ao seu mestre por deixar ele pelo menos se despedir. E na sua frente o mestre apareceu, informando que os deuses pertencem apenas aos deuses. Xiao, como um mero espectador, jamais poderia ousar ficar com a Vivi. Essas eram as ordens do presidente. Vivi estava retornando, berrando que nunca mais ia precisar produzir drogas, afinal de contas Xiao agora estava com ela. E tinha pegado aquele cobertorzinho que ele pediu, e queria muito ouvir ele falando que a amava. Mas cadê ele? Simplesmente desapareceu dali. E isso deixou Vivi completamente triste, porque talvez Xiao nunca mais volte. Retornando para Hanyu, ela estava bem encantada, porque o porquinho não era mais porquinho, e de certa forma era estranha essa aparência, porque ele estava se parecendo cada vez mais com um outro Park, no caso com o seu corpo perfeito. Mesmo que aquele outro Park seja mais bonito, os dois tinham uma certa semelhança. Aquela garota nova apareceu ali e reconheceu o Prota. Claramente ele também a reconheceu, perguntando se por acaso estava voltando da escola também. E Hanyu também encarou essa nova garota, e ela era muito bonita, elogiando pra caramba o Park, até porque ele estava ajudando a ganhar dinheiro na internet. E quando ela foi embora, Hanyu perguntou o que tinha sido aquilo, desde quando o Park era tão
paquerador assim, isso não parecia nada com ele. Mas ele deu uma risada, dizendo que nunca deu em cima dela, só conheceu aleatoriamente e a ajudou. E agora estava se tornando uma streamer lá na Twitch. Mas não foi isso que Haniel perguntou, mas sim porque sempre parecia ter tantas garotas à sua volta. E no fim eles apenas discutiram como bons adolescentes. Mas se retornarmos lá para a hostel, Ryun contou que Xiao e Vivi estavam apaixonados. E ele mesmo ficou bem surpreso enquanto brincava com Yena. E parece que o bastãozinho de princesa dela mudou bastante, hein? Sunri, de certa forma, os invejava e se perguntava se algum dia encontraria algum homem para ela. Um que gostasse igual Xiao gostava de Vivi. E neste momento, Chai chegou, perguntando onde estava o jantar. E a garota se assustou pra caramba, derrubando tudo à sua frente. Chai falou que essa era a habilidade especial ninja do gerente Kim, e agora podia se mover em silêncio pra todos os lugares. E Ryun apenas abriu um sorriso, afinal de contas esse clima familiar era bem gostoso. Mas logo entregaram pra ele uma carta, porque chegou uma correspondência. Acabou aceitando no lugar e parecia ser bem importante receber isso. E no momento que Ryun pegou aquele envelope vermelho, abriu um olhar completamente pavoroso. Ele nem conseguia reagir. Tanto é que o pessoal perguntou o que estava escrito ali. Isso porque aquela carta era endereçada de Wang, convidando todos os grupos. Como que receberam uma carta de Wang, sendo que ele estava morto? Isso deixou um sentimento misto de pavor, ódio, raiva. Então os três sentaram para discutir sobre isso. Já estava nervoso, imaginando que alguém deve ter tentado pregar uma pegadinha. Não fazia sentido ser o Wang. Como todos os grupos estavam convidados, com certeza era uma armadilha e que agora iriam apenas ignorar. E Yena estava ali no canto, dormindo em cima do carrinho que ganhou do Gil. Mas Sunri perguntou se realmente for o Wang. Foi uma pequena possibilidade, mas Ryun levantou, afirmando que era impossível. Mas tinham que ir, independente de ser de Wang. Afinal de contas, usaram o nome dele, então está com um pressentimento de que dessa vez todos os grandes grupos estarão lá. Então eles seguiram o lugar daquele convite e todos da hostel foram também. Sunri acreditava que tinha algo estranho. Usaram o nome de Wang e trouxeram eles até ali, que era o antigo esconderijo da hostel A. E Chai perguntou se por acaso Ryun estava bem. Mas dava pra ver que ele estava com uma cara bem emburrada. Afinal de contas, tudo isso se tratava de Wang. Sabe que não tem direito nenhum de sentir saudades dele. Lá dentro, duas pessoas estavam conversando se os demais já receberam os convites. E foi uma tarefa bem aleatória entregar tudo isso. Já faziam séculos que não faziam trabalhos tão ridículos. Era Pan e Shun ali. E dava para imaginar quem chegaria primeiro neste ambiente. Claramente, eram os hostels do leste. Sunri mandou todos prestarem atenção e tomar muito cuidado a partir de agora, porque este lugar podia ser uma armadilha. Ordenou que os tios mantivessem a compostura, afinal de contas ela está ali. E parece que ela estava botando ordem na casa, até mesmo mandando o Ryun prestar atenção em tudo. Pan e Shun falaram que eles tinham bastante coragem de aparecer ali primeiro, mesmo depois de terem causado a morte de Wang. Mas Ryun se colocou no meio, afirmando que é o líder daquele grupo. Se tinha algum problema, podiam falar com ele. E ao encarar esses olhos tão vorazes, os dois deram um passo para trás. E Ryun perguntou ainda se por acaso foram eles que enviaram os convites em nome de Wang. E a resposta foi que não foram eles, mas logo iriam descobrir. E ambos perceberam que Ryun estava muito mais forte do que antes. Esse cara era assustador. E eles se perguntavam quem seria o próximo, mas ainda assim a cara deles estava completamente assustada. Porque foi a Big Jill lá do oeste. Shun ouviu que a Big Jill tinha se dissolvido quando foram para o reformatório e nunca imaginou ver todos eles reunidos. Também ouviu que ninguém mexeu com Kuge e Kugo, nem mesmo no reformatório. Aqueles ali eram chamados de a Santa Trindade da Big Jill. Provavelmente para Shun era o grupo mais forte. E fazia muito tempo que não via Jim Young. Eles mudaram completamente, mas Jim Young estava encarando outra pessoa, que no caso era Ryun, porque essa era a primeira vez que os dois se encontravam. Shun não sabia quão forte Jim Young tinha ficado nesse meio tempo, mas ele destroçou todas as expectativas ao derrotar Xiaolong dos Workers. Kuga chamou por um dos tios, perguntando se todos estavam ali, porque estava faltando alguém, mas responderam que essa pessoa na verdade já tinha chegado antes. No caso, o solitário God Dog do Norte já estava sentado ali no cantinho, e parece que uma reunião dessa aconteceu há alguns anos atrás entre todos os líderes, e isso era inacreditável. Deixar todos estes monstros reunidos em uma só sala, sem estarem se matando, realmente parecia ser uma reunião muito relevante. Era impossível de acreditar nisso. Então, quem idealizou toda essa reunião só podia ser uma pessoa. Mas Tai chegou perto de Shun, perguntando quem chamou Jim Young ali, em nome de Wang. E se for só uma pegadinha, deveriam parar agora mesmo. E Shun via que esse cara era enorme, mas não era Tai. Era o cara que estava logo atrás de Tai, que era maior do que ele, e isso era quase inacreditável. E o grandão se virou para o outro grandão, perguntando quem diabos era ele. E seu nome é Mandeok Bang.
Ele é o vice-presidente geral de toda a Workers. Seo, agora o presidente da terceira e quarta filial, estava rindo. Nunca pensou que o grande Tai teria que olhar para cima para falar com alguém. Jim Young perguntou se por acaso a Workers também foi convidada. Seo respondeu que eles não precisavam de convites, afinal de contas, eles estão por trás de tudo isso. Então provavelmente foi o presidente da Workers que mandou todos os convites. E já pode até imaginar que ele vai estar se escondendo atrás da tela de um celular novamente. Isso porque um rapaz com um broche negro estava carregando um smartphone ali, mas Jim Young estava errado, porque o presidente da Workers recém apareceu descendo as escadas, dizendo que ele é um pouco tímido, e essa é a primeira vez que mostrava seu rosto a todos eles. Dificilmente deixava as pessoas o verem, e Jim Young ficou completamente assustado. Ele também pediu perdão por usar o nome de Wang, mas não tivesse usado, ninguém teria aparecido, e Hyun também arregalou os olhos. Nem mesmo o solitário God Dog conseguia acreditar nesse cara, que foi ele quem conseguiu reunir os 4 grandes grupos em uma única sala. Também o presidente da Workers, cujo alguns ali provavelmente não gostam. Seu nome é Eugene, o presidente geral de toda a Workers. E para um presidente de grupo, a sua aparência é até bem comum. Foi a mesma coisa que se passou na mente de todos os líderes ali. Dessa forma, foi apresentado ao Workers que ficava no sul. Vai direto a ponto com todos, já que são pessoas tão ocupadas. E a primeira coisa que afirmou é que todos deveriam parar de lutar entre si. Está ciente que todos sabem que foi Choi So-dong quem criou os 4 grandes grupos para levantar dinheiro para os negócios dele. Mas a empresa estava tão grande que ele estava cortando todas as pontas soltas. Ele quer desaparecer com todos os 4 grandes grupos, ou seja, vai atrás de todo mundo nessa sala. Ele é completamente obcecado pelo dinheiro e não hesitará em matar alguém se isso o ajudar a ter sucesso. E agora estará atrás de todos, ou seja, todo mundo aqui está em perigo. Porém, a Workers pode os proteger. Choi So-dong não podia se livrar da Workers. Isso porque sabiam qual era a fraqueza dele. Então deseja colaborar com todos para derrubar Choi So-dong, mas é claro que não espera que o ajudem a troco de nada. Está preparada a oferecer a cada um dos grupos mais de 1 bilhão ali, e todos os homens abriram maletas cheias de dinheiro. Isso é claro, se prometerem cooperar agora. Kuga tinha uma dúvida, isso parecia um acordo incrível, mas se ele estava pedindo ajuda era porque a Workers podia perder algo, não é mesmo? E Eugene conhecia cada um dos figurões de cada grupo. E apenas afirmou que deve ter confundido eles ao mostrar dinheiro. Parece ter havido um engano em todas suas falas. Podem não gostar de ouvir isso, mas eles não são ameaça alguma. Só deseja se livrar de qualquer possível empecilho antes de começar sua guerra contra Choi So-dong. Apontou o dedo para Big Jill, porque eles causaram muitos problemas na terceira filial, mas iria esquecer o passado, já que era algo que ele desejava também. Mas quer saber qual será a relação deles a partir de agora, se a Big Jill gostaria de cooperar com a Workers neste momento. Tai berrou do por que diabos eles tinham que fazer isso, mas Jim Young respondeu que sim, que podiam contar com eles, enquanto apenas abaixava o seu olhar. Isso porque, se retornarmos um pouco no tempo, ele estava ajudando o Seo. Afinal de contas, tinha que salvar Hanshin, tinha que cooperar com Seo para ajudá-lo a se tornar um rei. Só dessa maneira poderia recuperar o seu velho e antigo irmão. Seo elogiou que a Big Jill fez a escolha certa, e Eugene bateu palmas porque agora eles eram realmente aliados. Em seguida perguntou para Hostels se por acaso eles iriam cooperar. Sun-hee perguntou a decisão de seu líder. Ele falou para não se enganarem, que esse dinheiro poderia simplesmente os confundir e aquele cara usar a todos ali como peões dos planos. A Hostel era uma família, não um grupo. Não estavam interessados em entrar nesses joguinhos. E Eugene estava meio que preparado para ouvir isso. Afinal de contas, esse papo todo de família realmente era sentimental, mas jamais imaginou que a Hostel fosse tão estúpida assim. Chai chegou bem irritado, perguntando se ele queria ver quem era o estúpido ali. Mas Eugene mandou ele tomar muito cuidado, porque estava escorado no seu ombro aquele executivo da Workers. Chai se apavorou. Quem é esse cara? Como ele chegou até aqui? Mas ele também carregava um broche negro, ou seja, ele é um dos VVIPs, também um executivo de alto nível. Sun-hee mandou Chai parar de brigar, até porque Hyun mandou ele retornar agora. Mas, por fim, Eugene olhou para o último grupo, olhou para o solitário God Dog, perguntando se ele veio como representante da central de serviço da Tigre Branco ou como o representante da God Dog. Isso porque Han era uma bomba ambulante. Ele tinha interesses próprios. Independente do que os outros grupos decidam, precisa da cooperação de Eun-han, porque as habilidades dele realmente são um perigo para Workers. Então não deseja ter este cara como um inimigo, estendendo sua mão, se por acaso iria cooperar. E Kuga perguntou para Jim Young o que ele achava, se Han ia cooperar ou não, e a resposta foi que ele precisava. Ele não tinha esse conceito de aliança. Ou você estava do lado de Han, ou ele via você como um inimigo. Se não convencerem a cooperar, com certeza ele estará contra toda essa aliança. Chai fez a mesma pergunta para Hyun, e a resposta foi que ele realmente não esperava que ele aceitasse essa aliança, porque a Workers já convenceu a Big Jill
Agora, se convencer o God Dog, eles estariam em perigo, porque serão 3 contra 1 agora. E o presidente da Workers sabe bem disso, e vai fazer de tudo para ter Eun-Han ao seu lado. Então ficou a dúvida, Eun-Han vai se juntar a eles ou não? Mas antes que ele respondesse, queria perguntar algo. Perguntar se Eugene por acaso sabia sobre as drogas que a terceira filial fornecia para o culto do cachorro. E Eugene apenas respondeu que, visto já que ele vai investigar tudo isso, é melhor responder agora, que tanto ele quanto a Vivi administravam as drogas juntos. Eun-Han apenas afirmou que a conversa deles tinha acabado enquanto avançava para cima do presidente, mas parou momentos antes com um punho já no seu queixo, mandando ouvir bem, porque o motivo que veio até aqui hoje não foi para falar com Eugene. Está cansado dessa porcaria toda de grupos, então não vai ser recrutado. Mandou a Workers do Sul prestar atenção, assim como a Big Jill do Oeste. Claro, não podia faltar os Hostels do Leste, porque o único motivo que veio até aqui é porque queria espancar Eugene até a morte na frente de todo mundo. Mas Eugene acenou na frente dos olhos de Han, dizendo que ele estava bem ali do lado. Ou seja, o garotão errou. Isso era estranho, porque para Han ele estava logo na sua frente. Eugene brincou que ouviu uns boatos de uns funcionários da Tigre Branco sobre Eun-Han. Disseram que a mãe dele tinha problema de visão e era uma condição hereditária. E chegou bem pertinho de Han, perguntando se por acaso ele não estava conseguindo enxergar direito também. Ji-myung engoliu seco e com raiva, e Seo abriu um grande sorriso demoníaco, já que aquele cara não podia enxergar direito, porque aquele que podia quebrar todos os planos da Workers estava com uma deficiência degenerativa. E Eugene apenas brincava com Han, que agora que ele não podia enxergar já não seria uma ameaça tão considerável. E logo atrás de Eun-Han estavam os executivos da Workers, e se Eugene não podia recrutar esse cara, estava na hora de se livrar dele. Precisavam tirá-lo do trono. Então anunciou para todo mundo, já que ninguém ele sabia, que Eun-Han tem problemas de visão herdado pela mãe. E era engraçado, porque a única coisa que fazia os God Dogs serem respeitados eram as habilidades de lutas de Han. Mas, e agora? O que seria do solitário God Dog? Pensou que 1 bilhão fosse o suficiente para trazer todos, exceto a Big Jill, para seu lado. Sinceramente, sabia que a Hostels nunca seria comprada por dinheiro. Mas tudo bem, se recusarem a cooperar, a única coisa que precisam fazer é eliminar a todos hoje. Enquanto Bang desceu uma porretada em Han, que mandou ele voando ao chão, destruindo tudo. E Tai não conseguia acreditar na força daquele cara. E enquanto Han estava no chão, novamente Eugene anunciou que eles não se sentiam ameaçados por nenhum dos grandes grupos. E também que ninguém ali era seu amigo. E Ryun não conseguia acreditar que aquele mesmo monstro que enfrentou lá na terceira filial estava no chão agora. Chai falou para Ryun aproveitar essa chance e acabar com a raça dos Workers enquanto estavam ali. Dane-se essa besteira toda de cúpula da reunião dos grupos. E chamou o Quatro Olhos, porque iria mostrar para ele o que era ser estúpido de verdade. Mas Tai apareceu ao seu lado, desabotoando a camiseta também. E anunciou que agora eles estavam em aliança junto dos Workers. Então não poderia deixar Chai fazer o que bem entendesse. Chai apenas meteu um soco em Tai, que mandou ele voando pelos ares. E deu para ver que seu punho estava até mesmo saindo fumaça de tanta força. Isso porque a silhueta logo atrás de Chai era do gerente Kim. Tai elogiou que ele ficou bem mais forte, deixou até a marca daqueles punhos nos seus músculos. E perguntou se por acaso o invencível de Gangdong estava treinando com algum mestre super poderoso por aí. Ryun anunciou para os tios que eles deveriam proteger a grande mãe, enquanto eles iriam entrar em confronto direto contra Kuga e Kugo. E os dois executivos da Big Jill anunciaram que não deveriam se preocupar, porque eles não batiam em garotas. E Ryun apenas falou que iria os ajudar em apenas um segundo, tinha que acabar com esse otário. E o otário no caso era Ji-myung, que apenas anunciou que iria ensinar bons modos para o garoto. E enquanto desceu um soco em sua direção, ouviu falar que Gun ficou muito impressionado com Ryun, sem nenhum ressentimento contra Hostels. Na verdade, não tem nada contra eles, mas está zelando pela Big Jill, que é muito mais importante agora. Ryun agarrou a gola da camiseta de Ji-myung e perguntou se ele queria saber o que fez para realmente impressionar Gun, enquanto saltava por cima. Este era um golpe de enforcamento. Isso é totalmente diferente de um enforcamento de jiu-jitsu. E Ji-myung entendeu que este cara evoluiu sozinho. Ele evoluiu com selvageria. Mas Seo chegou na sequência, mandando parar com aquilo, enquanto chutava a cabeça de Ryun e de Ji-myung ao mesmo tempo para baixo. E no momento que fez isso, tanto Ji-myung quanto Ryun deram uma bitoquinha um no outro, um beijão de cinema. Isso o Ri ficou completamente corado ao ver essa cena tão romântica assim. Seo fez isso porque se perguntava do porquê Gun não se impressionou com ele também. Queria muito arrebentar Ryun,
que respondeu na sequência que sabia do porquê Gun não estava impressionado com Seo. Era porque ele era uma ferramenta, e neste momento os dois acertaram a virilha um do outro. E Jin Myung estava passando um batonzinho para tirar aquele gosto ruim de Hyun da boca. Apenas encarou aos arredores, e parece que era isso que Eugene queria desde o começo, eliminar os grupos, já que eles não queriam se juntar a ele. A ruína de Han era realmente chocante, então agora a Hostel era o único grupo capaz de lutar, mas ainda assim Han era incrível lutando contra Bang. Estava lutando apenas com seus instintos básicos, já que não enxergava nada, mas estava impressionado porque ele estava lutando contra alguém muito bombado. Bang realmente não parecia ser parte deste país. Como esperado, Kug e Kugo estavam um nível acima dos tios da Hostel. Chai, quem poderia derrotá-los, estava ocupado com Tai, e Hyun está na mesma situação contra o louco do Seo. Então não vai ser fácil se livrar dele. Então no fim não precisa fazer absolutamente nada. Vai apenas se sentar aqui e se perguntou o que esse cara ao seu lado também está fazendo. Já que esse cara também fazia parte dos executivos da Workers. Perguntou se ele não ia fazer nada lá. Neste momento o Han foi agarrado pelo pescoço. E parece que ele levou umas boas porradas, já que não conseguia enxergar. Mas aquele convite foi arremessado no meio do ar. E Jin Sung chegou dando um soco direto na cara de Bang. E Ji não entendeu como esse cara chegou até ali. Até mesmo Han perguntou o que diabos aquele cara estava fazendo ali, e este golpe pareceu massagear o pescoço de Bang. E Han perguntou o que dava o direito de Jin Sung tentar o salvar, se ele era forte o bastante para fazer isso, já que não conseguia derrotar ninguém. Deveria parar de ser idiota agora. E Jin Sung apenas anunciou que sabia que era fraco, e seu corpo neste momento estava completamente aquecido e com um olhar bem triste. E Jin Myung perguntou se aquele cara era louco por acaso. Outra pessoa chegou correndo ali, anunciando que agora ia ser o protagonista, e meteu uma joelhada no meio de Jin Myung, arremessando ele à parede, e mandou não desmaiar ainda, porque ainda faltavam mais 4 golpes para acabar com ele. E Eugene estava aguardando pela Bunny Knuckles do centro. Sinceramente, ficou preocupado que não iriam vir, mas como estão ajudando a Hostels, entende que eles não estão interessados em negociar. Seo deu uma gargalhada, porque eles nem mesmo chegaram na cobertura da terceira filial, então era impossível os derrotar agora. Mas seus olhos ficaram completamente arregalados, porque Park chegou neste instante. Todos os líderes, todas as pessoas que estavam presentes naquele dia ficaram completamente tomadas pelo medo. Eles se lembravam do que aconteceu. Aqueles golpes, aqueles movimentos, aquela força monstruosa. E Park se perguntou se por acaso esses caras estavam no meio de uma luta. Mas espera um momento, porque todos estavam encarando com esses olhares de assustado? Talvez estivessem esperando que falasse algo? Ou talvez porque Jin Sung e Vasco fizeram uma entrada épica e ele está apenas entrando pela porta da frente? Eugene apenas anunciou que Park estava bem atrasado e estava ansioso para o conhecer, ansioso para ver aquele que derrubou suas 2 filiais em ação. Os tios da antiga Hostel estavam se preparando e falaram que Eugene deveria manter a promessa, e pediram desculpas para Park. Tinham que derrotar para a promessa de Eugene ser cumprida. Bom, já o conhecem, porque lutaram uma vez contra ele no passado, mas dessa vez vai ser diferente e os dois avançaram contra o protagonista. Mas ele respondeu rapidamente, conseguindo chutar a cabeça de um e arremessar a de outro no chão. Até os executivos da Workers ficaram completamente chocados com isso, e Eugene estava completamente estático, literalmente não falava nada e apenas observava. E parece que Park estava copiando as habilidades, só não deu para usar no seu corpo original naquele dia contra Taezo, mas primeiro vai testar isso e ajudar a God Dog e os Hostels agora. Seo e Hyun estavam dando cabeçada um no outro, puxão de cabelo, mordida na orelha, coisa do tipo. E Hyun perguntou se por acaso Seo não iria mostrar sua verdadeira força, não queria lutar com tudo que tinha, mas estava se segurando por algum motivo. Então o que realmente queria? Seo cochichou, e Hyun realmente entendia as coisas bem rápido. Queria falar a sós com ele, então deveria ouvir bem, porque uma vez no passado, quando ele estava encarando aquele grande quadro cheio de informações, Jin Jang chegou ao seu lado e perguntou o que aqueles números todos significavam, e a resposta foi que era o caminho para se tornar um rei. Agora que Jin Myung estava do seu lado, tinha menos uma preocupação. O próximo alvo era o Hyun dos Hostels, e perguntou o que a Hostel realmente desejava. Jin Myung encarou o nosso protagonista. Enquanto ele tinha apagado os 2 tios, tinha certeza que era ele, mas tinha algo diferente, ele estava sem aquela aura. Só que Vasco berrou para Ji manter o foco enquanto voava contra a joelhada. E Jin Myung anunciou que ele mudou bastante desde a última luta, e perguntou por que mudou tanto, qual foi a razão disso, enquanto Vasco descia um chute na canela de Jin Myung.
mas ele conseguiu defender rapidamente isso. Jim Young estava ensinando algumas lições, literalmente, afirmando que Vasco não deveria perder o foco de quem era. Mas Vasco berrou para Jim Young que não queria escutar isso de caras maus, enquanto se jogou em cima dele. Afinal de contas, para derrotar caras maus, precisa se tornar um cara mau também. Enquanto Jim Young apenas dizia que ele não devia ser consumido pelo ódio, e mandou não se esquivar disso, enquanto estava para realizar a técnica proibida número 4. Do outro lado, Chai estava esmurrando Tai, perguntando o que ele estava fazendo. Podia fazer muito melhor do que isso e sabia qual era a força do grandão. E provavelmente ele não está lutando com tudo por conta de Jim Young estar olhando. E enquanto tecia mais umas sarrafadas, mandou lutar direito, porque agora era só os dois, frente a frente, um x1 franco, e mandou mais um golpe obliterador. Chai estava realmente indo com tudo para dizimar completamente Tai. Anunciou que o grandão não saía da sua cabeça desde a primeira luta. Os dois eram fortes, então deveriam lutar assim, e se não lutasse direito agora, seria o fim de Tai. Eugene, enquanto encarava o protagonista, berrou para o seu vice-presidente se ele poderia fazer um favorzinho pessoal. Deveria ir atrás de Park, e Bang apenas meteu aquela marretada diretamente em Jisung, que caiu no chão parecendo um fiapo de manga. Deveria primeiro se livrar de Eun-han e depois cuidar de Park, mas pediu para pegar leve com eles, porque precisavam dos dois inteiros. E Eugene estava muito curioso sobre Park, tinha que descobrir mais sobre ele, tinha que descobrir se Bang era o suficiente para lidar com o tão temido Park. Mas aquele grandão ali ficou assustado, porque Jisung apareceu logo atrás do ombro dele, afirmando que nunca venceu uma luta antes. Era engraçado, não é? Ele lutava o tempo todo, mas nunca vencia, e Eugene ficou assustado com aquilo. E Jisung continuava dizendo que o seu treinador dizia que ele era um gênio, mas como podia ser um gênio se sempre era derrotado por caras maus como eles? Tentou primeiro remover todas as emoções de seu punho e apanhou. Disseram que seus pensamentos positivos eram uma arma, então só dependia disso. Mas continuou perdendo, perdendo, perdendo e perdendo. Que tipo de boxeador perde o tempo todo? É um boxeador, mas nunca venceu uma luta. Então, o que diabos era lutar como boxe? Mas Bang não estava nem aí e meteu uma porrada no meio da cara de Jisung. E o nosso boxeador ainda sim queria saber se tinha algum talento. E Eugene apenas mandou parar de perder tempo com o Zé Ninguém. Mas Jisung retornou. Ele se levantou mesmo depois desse soco. Sua cara estava toda esmurrada. E bom, parece que pelo menos aquele cara ali aguentava bastante pra pouco, né? E outra porrada foi dada, mas Jisung levantou mais uma vez, perguntando se para ser um boxeador não era preciso vencer. E outro soco lateral foi dado em sua cabeça. E Bang apenas anunciava que esse cara era bem esquisitão. Só que no meio do ar, Jisung realizou um soco giratório na cara de Bang. E o Prota reconheceu aquele golpe, porque foi exatamente aquilo que fez no seu corpo no instinto superior contra Tai. Mas Jisung nunca o viu fazendo isso, então como ele podia performar golpes assim? E cada vez que ele era acertado, respondia um golpe, dizendo que para vencer só precisava se livrar de tudo. Sinceramente, pensou bastante nisso enquanto encarava Han e Eugene. Pensou como poderia simplesmente parar de perder. E a resposta era simples, era só esquecer de tudo. Enquanto Bang ficou impressionado com aquele golpe giratório, Jisung só precisava esquecer de tudo que o consumia. Todos os seus pensamentos positivos de vencer, colocar emoções nos seus ataques, se livrar deste orgulho tolo. E Eugene mandou Bang perguntar o nome daquele garoto. E de fato, Bang foi lá perguntar qual era o nome do boxeador. Jisung respondeu que era Lee Jin-sung, o fracote, o boxeador péssimo. E Eugene conhecia este nome meio que por acaso, enquanto logo atrás Park estava voando diretamente nele. E Eugene se assustou por um momento, porque não era para esse cara estar livre. Park sabia que ao se livrar deste cara, que era o líder de toda essa situação, tudo estaria resolvido. Um só golpe era necessário, mas foi interrompido no meio do ar por aquele executivo do boné. E o cara apenas abaixou seu boné para ninguém ver a sua cara neste momento. Park conseguiu agarrar o pé dele, e era impressionante que conseguiu ser atingido de tão longe assim. Eugene deu um sorriso, estava surpreso, porque nunca imaginou que Park poderia bloquear aquilo. Queria deixar Bang cuidar disso. Mas se o seu executivo queria fazer isso no lugar dele, e Park pôde sentir naquele golpe que aquele cara do boné era o mais forte dos workers. Eugene logo elogiou o nosso protagonista, que ele era uma pessoa interessante, um famoso influencer nas redes sociais, morava com outro cara que tinha o mesmo nome, mas no fim, o que estava planejando? Lutava a um nível bem similar a de Eun-han, por isso imaginou que seria de alguma gangue de fora da capital, mas não existem vestígios dele. Mas de qualquer forma, enquanto arrumava seu óculos e o executivo dava um chute direto no Prota,
Eugene ia descobrir tudo quando esse teste terminasse. Encarou logo atrás Jin-Sung, que estava levando mais um soco no meio da cara daquele grandão lá. Sinceramente, Eugene nunca ouviu falar deste cara. Então, o que deve fazer com este apenas resto? E Bang até que se assustou com este cara, podia ter muitas porradas nele. E Jin-Sung perguntou do porquê continuava batendo só no seu rosto. Então vamos retornar um pouco no tempo para aquele colégio da alta elite. Era no meio do almoço, enquanto Eugene dizia que já faziam 3 anos que criou os 4 grandes grupos junto de Choi So-dong. Choi acabou se tornando um empresário bem renomado, e apesar de ter sido ajudado pelos 10 gênios, os verdadeiros heróis eram Gun e Go, porque eles protegiam diretamente Choi So-dong quando o mesmo sofreu várias ameaças. Então agradeceu aos dois de sua frente, porque Bang e aquele outro executivo encapuzado eram o seu Gun e Go, enquanto vários chefes renomados serviam uma comida de primeira ali. E Eugene comparava esses dois a Gun e Go no mesmo nível de força e que ambos o protegeriam para sempre. E Bang apenas sorriu, afirmando que sim, afinal de contas são amigos. Então como que Jin-Sung estava aguentando contra o Gun de Eugene? Deveria ter desmaiado no primeiro soco, então o que é isso? Até mesmo agarrou o braço de Bang. E o que ele estava usando agora não era boxe, era bem desleal na verdade, enquanto dava vários socos na cara daquele grandão. O boxe em si é uma arte marcial que você luta apenas com os punhos, e apenas com isso, um esporte de cavaleiros. Por isso existiam muitas regras, por isso que era proibido golpear abaixo da cintura. Algo que Jin-Sung acabou de fazer, e isso deixou a Bang completamente desnorteado, cambaleando. Era também proibido dar cabeçadas, e Jin-Sung estava fazendo isso. Claro que Bang revidava com vários socos estrondosos, até mesmo mandando Jin-Sung voar no meio dos ares. Mas é como se nosso boxeador nem sentisse isso, enfiando o pé na cara de Eun-han e realizando um golpe giratório, que também era proibido na modalidade. Isso porque Jin-Sung estava com a ideia de que dar o seu melhor não importava se ele sempre iria perder, porque tudo que importava era vencer. Então é como se estivesse ligando foda-se para o orgulho de um boxeador. Este era o boxe sujo de um perdedor. E Bang apenas abriu seu punho, e Eugene perguntou se queria levar essa luta a sério. E isso já foi o suficiente para realizar o teste. Apenas encarou Jin-Sung, afirmando que ele passou. De certa forma, Eugene gostou bastante dele. Do outro lado, Vasco estava descendo com aquelas cotoveladas na cara de Jin Myung, que perguntou se isso era outro golpe mortal e se ele tinha certeza que poderia fazer isso. Vasco apenas respondeu que foram eles, os 4 grandes grupos que o criaram esse novo eu, enquanto desceu seus cotovelos diretamente na cara de Jin Myung, e com certeza isso ia deixá-lo cego. Mas Tai apareceu no caminho, metendo uma porrada naqueles cotovelos e desestabilizando completamente Vasco com aquele soco. E deu para ver o vapor subindo dos punhos de Tai ao receber aquela cotovelada. Ficou completamente marcado. Com certeza, se Jin Myung recebesse este golpe, ele iria sentir por muito tempo. Tai se desculpou com seu chefe, apenas apareceu que ele estava com problemas. Mas Ji deu uma risada enquanto mostrava todo o seu bíceps, porque não parecia que estava precisando de ajuda. Sinceramente, estava até que surpreso com o Vasco, mas também surpreso com Tai, que conseguiu bloquear aquele ataque. E o grandão apenas dizia que não ia conseguir usar o seu punho direito por um tempo. Isso porque há minutos atrás, Chai tinha xingado Tai, como ele podia se considerar homem por esconder o seu poder por conta de Jin Myung. Estava ali lutando com tudo que tinha só para Tai lutar com metade da força, então apenas virou de costas, afirmando que ele nem era homem de verdade e mandou cair fora dessa luta. E não tinha ideia do porquê considerou alguém como careca como rival. E enquanto saía, mandou pensar qual era o melhor jeito de Tai ajudar Jin Myung. E nesse instante ele se colocou na frente de seu chefe para enfrentar o Vasco, e ao mesmo tempo falou para Ji tomar cuidado, porque aquele cara ali não é o mesmo perdedor que conheceram no passado. E Jin Myung sabia que Vasco finalmente começou a sair da casca. Ele melhorou muito nesse pouco tempo, mas o que realmente incomodava Jin Myung era aquele cara de trás, no caso, o nosso protagonista. Ele não está irritando apenas Ji, mas sim a todos nessa sala. Não tinha como evitar o incômodo dos olhares, porque todos eles se lembravam do horror, todos eles se lembravam da dor e de todos aqueles golpes fascinantes. E além de tudo isso, se lembram do medo que ele os fez sentir. O medo da morte. E nosso prata apenas estava imaginando por que não conseguia acertar esse cara. Estava usando o sistema com este corpo perfeito e mesmo assim nada funcionava. Precisava encaixar apenas um golpe, mas aquele cara do boné conseguiu chutar no meio do aro prota. Ainda assim,
conseguiu defender por pouco, segurando aquele pé. Park aproveitou a força daquele chute para rodar no meio do ar, mas aquele golpe passou de raspão no cara do boné, não o acertando. Mas na verdade não foi ele que esquivou, foi o Prota que errou, mesmo tendo copiado perfeitamente aquele movimento que realizou contra Tai naquele dia. E justamente por isso ficou em uma posição completamente desconfortável, e o executivo do boné conseguiu prender o Prota no chão, e ninguém conseguia acreditar que Park perdeu. E Eugene apenas chegou perto, afirmando que o teste acabou, e decidiu conversar com ele, quer ter um papinho de leve. Isso porque ainda não era forte o bastante, mas demonstrou um potencial extraordinário. E iriam conversar, e assim vai dar a informação a qual ele deseja. Iria falar quem é Lee Jin-han. Isso deixou o Prota completamente espantado, e Eugene sabia exatamente o que nosso garotão estava procurando. Lee Jin-han era a pessoa que o Prota precisava encontrar, saber quem ele é, o que ele tinha a ver com os dois corpos. Então, como esse cara à frente conhecia ele, qual era a relação e sobre o que ele queria conversar agora? Talvez ele esteja apenas tentando tirar informações. Então perguntou quem era esse tal de Lee Jin-han. Eugene apenas colocou a mão na cabeça, informando que se Park não era inteligente o suficiente para mentir, deveria ser, pelo menos, honesto. A partir desse momento, os dois tinham que ser francos um com o outro para ter uma boa relação. Pode não saber nada do passado de Park, mas sabe que está curioso em conhecer Lee Jin-han. Afinal de contas, essa foi a identidade que Choi So-dong o deu quando estava lá no hospital. E até mesmo isso Eugene sabia. E é claro que ele sabia, afinal de contas eu postei no canal, né? Então todo mundo sabia sobre isso. Quem é Lee Jin-han? Que tipo de pessoa ele é? O que ele fazia e onde está agora? Provavelmente Park deve estar louco para saber. Então estendeu a mão, perguntando se por acaso deseja descobrir mais sobre Lee Jin-han. E ia contar com uma condição: deveria se juntar aos Workers agora. E o Prata apenas esboçou uma reação completamente estranha. Como assim se juntar aos Workers? Eugene sabia que Park não almejava dinheiro ou glórias, mas podia dar tudo isso enquanto arrumava o boné do seu executivo. Eugene deseja Park porque, além de ser um bom lutador, pode ser um trunfo para derrotar Choi So-dong. E o nosso garotão tentava imaginar como ele usaria para derrubar Choi. Mas no fim, o que Eugene quer é a mesma coisa que o Prata quer: derrubar Choi também. Mas a resposta de Park claramente foi não. Afinal de contas, viu bastante de como os Workers funcionam. A quarta filial era um esconderijo onde celebridades da internet eram mantidas em cativeiro à força. A terceira filial era um esconderijo que parecia um clube por fora, mas na verdade era uma fachada para traficar drogas. Então só restava pensar que a segunda filial não era nada diferente. Deveria ter alguma coisa ilícita lá. Então, Choi So-dong e Eugene eram praticamente da mesma laia, e podia descobrir mais informações de Lee Jin-han através de outras fontes. Não precisava de Eugene. Isso porque nos dias anteriores, DG já veio prometendo que ia contar sobre Lee Jin-han. Mas Eugene estava de boa e falou que não precisava se estressar, enquanto se virou para o vice-presidente, informando que poderiam finalizar as coisas por hoje. E ele apenas fechou aquela mão em forma de marreta para cima de Jin-sung. Mas no instante seguinte, Eun-han despertou, acertando várias porradas nele. Finalmente podia enxergar agora, conseguiu se recuperar neste meio tempo. E Bang tinha segurado todos aqueles socos, mas ele estava completamente apavorado desse garoto ser tão forte assim. Sinceramente, Eugene acreditava que tudo isso era uma chatice. Como ele recuperou a visão tão rápido? E Han perguntou para Jin-sung do porquê estava protegendo. Podia simplesmente meter o pé desse lugar. Por que ajudou mais uma vez? E Jin-sung apenas respondeu que simplesmente se esqueceu do motivo. E perguntou se estava tudo bem com os olhos de seu amigo. Han apenas agradeceu a todos ali e que iria retornar o favor imediatamente. Seo apenas suspirou, porque parece que agora tinha uma nova aliança na área, e todos os líderes ali, exceto a Big Jill e os Workers, se juntaram. Mas se olhar frente a frente, os grupos eram bem fortes. Uma batalha de alianças iria se iniciar agora. Seo sabia que apenas Tai e Jin Myung eram suficientes para enfrentar toda a Hostels. Kuga e Kugo eram forças a serem consideradas também. Eles eram os pesos pesados da Big Jill. Os executivos da Workers também eram bem fortes, ou seja, a vitória certamente era da aliança deles. Então, por quê? Por que Eugene estava hesitando agora? Mas ele acabou falando que acabou de se lembrar que o nome da filha de Hyun era Yena, e que eles gostavam de passear no parque. Chai fechou a cara. Mas também falaram sobre a Tipo K e a Hilário. Também falou sobre os membros da Bunny Knuckles, sobre o que eles poderiam estar fazendo agora, incluindo a mãe de Eun-han, que neste momento estava em um hospital fora da capital, recuperando a visão, incluindo a Haneu, a Mijin,
a BG, todos do Colégio J. Então, no fim, aprecia que todos tenham aceitado o seu convite e vindo até aqui, mas acabaram deixando suas bases um pouco desguardadas demais, enquanto do lado de fora várias figuras apareciam. Informou que descobriu todos os pontos fracos e tudo está ao seu alcance. Então, com apenas uma ordem, poderia fazer muita gente de refém. Isso deixou todos chocados, e Eugene perguntou se por acaso estavam o subestimando. Deveriam ter pensado que isso aqui era uma armadilha, afinal de contas enviou os convites com o nome de Wang, e o seu objetivo desde o começo era atrair todos para cá, para que no fim pudesse acertar onde verdadeiramente machuca. E aquele sorriso e aquele olhar com certeza eram demoníacos. Sun-Hee não conseguia acreditar que o esconderijo deles foi tomado assim. Chai apenas falou que ele estava blefando, não deveriam ouvir ele, com certeza estavam sendo manipulados. E Eugene perguntou se por acaso ele estava em desvantagem agora para ter que manipulá-los. Bom, e parece que não. Park falou a mesma coisa, que aquele cara provavelmente estava tentando os enganar, mexendo com suas cabeças. Ryun respondeu que sabia disso, mas mesmo assim, Vasco e Jin-Sung também responderam isso, com olhos bem arrepiados. Até mesmo Eun-Han, afinal de contas sua mãe foi a única coisa que sobrou. Então Park perguntou, mesmo que tenham reféns, o que Eugene quer então? E ele apontou na direção de Eun-Han. Tudo o que queria era ele do seu lado. E Park viu que isso seria bem ruim, porque finalmente Eun-Han estava se abrindo novamente com eles. Se abrindo novamente com Jin-Sung. Então não podiam entregá-lo dessa maneira de mãos atadas. Mas se ele realmente tiver todos esses reféns, então não vai estar blefando. É da Workers a qual estão falando. Han apenas se recobrou de sua mãe e começou a caminhar à frente, mas o Prota interveio colocando na frente dele, informando que não podiam entregar Eun-Han, mas ao invés disso vai aceitar a oferta de antes. Eun-Han está fora de cogitação, mas o próprio Prota vai se oferecer no lugar dele. Deveria deixar os reféns ir, então vai se juntar aos Workers. Eugene abriu um longo sorriso, isso sim que era altruísmo, está comovido. Mas tudo bem, vai aceitar isso então. Dessa forma, cada um dos grupos saiu correndo dali. Os rostos rapidamente chegaram no esconderijo. E parece que a Tipo Kei e Hilário estavam dormindo calmamente junto de Hiena. Vasco também correu para ver seus homens. E, bom, eles estavam bem. Eu não sei o que eles estavam fazendo aqui, mas estavam bem. Jin-Sung fez a mesma coisa com as garotas. E elas estavam num karaokê, também completamente bens. Eun-Han correu para ver a sua mãe. E não tinha nada de errado lá também. Parece que no fim, Eugene estava blefando mesmo. Enquanto no caminho, um carro seguia. Seo estava ali, elogiando o bom trabalho do presidente, mas perguntou do porquê não derrotaram aqueles grupos, porque estavam em vantagem. Eugene respondeu que pensou em algo divertido, mas tinha uma pergunta para fazer para Seo. Viu que estava conversando com Ryun durante a luta, então sobre o que estavam falando, e que a partir de agora os dois precisam ter mais confiança um no outro. Seo mais uma vez falou que estava surpreso, porque Eugene blefou muito bem lá. Não acredita que conseguiu pensar em algo naquela situação. Até mesmo ele foi enganado, porque o olhar no rosto deles foi hilário. Eugene perguntou se por acaso Seo o conhecia. Isso porque ele nunca blefava. E logo atrás desse carro seguia uma escolta imensa dos Workers para proteger o presidente. Respondeu que os seus homens estavam na espreita, só não deu a ordem. Mas de qualquer forma deu as boas-vindas ao Workers. Boas-vindas ao novo executivo, o nosso protagonista, que vai estar na segunda filial. Quando chegaram, Eugene falou que ali seria o escritório temporário dele. Vai encontrar um lugar na segunda filial muito em breve. É que logo vão conversar, então não precisa ficar com essa cara tão deprimida assim. E o Prota precisava atuar, afinal de contas tem dois corpos, então vai conseguir sair dessa. Sempre que trocar de corpo vai ter que treinar com outro e se manter na disposição. No fim, não traiu os seus amigos ou a aliança. Tinha um motivo do porquê se juntou aos Workers, porque aceitou essa proposta, enquanto pegava uma máscara de lobo logo à frente. Se juntou aos Workers para destruí-los de dentro para fora. Nos dias seguintes, voltando ao colégio, Jin-Sung estava perguntando a seu amigo o que ele conversou com Eugene e por que estava indo para o Workers. Até mesmo Vasco foi perguntar por isso, porque se não estivesse bem, era só falar para eles. E o Prata não podia contar o motivo do porquê se juntou aos Workers. Ainda era cedo demais. E logo à frente, Haneo mencionou que um dos professores estava procurando. E era o momento exato, ele tinha que sair da sala o quanto antes. Então ele foi até a sala dos professores. E o cara estava até que suando frio, dizendo que precisava da opinião do Prota. Isso porque os alunos ficariam malucos se falasse isso em voz alta, mas uma pessoa estava vindo. E o Prota arregalou os olhos, perguntando mais uma vez quem realmente estava vindo ao colégio. Indo até o lado dos hostels,
Ryun não conseguia entender por que deixaram Eugene se safar depois de usar o nome de Wang, e perguntou isso para aqueles dois tios da antiga hostel. E bom, o que é que eles podiam fazer? Afinal de contas, aquele garoto é um monstro. Pan queria se desculpar pelo que disse antes, porque ele mencionou que a culpa da morte de Wang era de Ryun, mas também tinha que contar que os dois estavam com Workers agora. Sinceramente, não se juntaram por conta de suas habilidades. Isso porque entraram no país de maneira ilegal. Então, Eugene ficou impressionado com isso e mandou fazer as tarefas ilegais para os Workers. Ryun entendeu tudo, mas de novo perguntou do porquê se juntaram aos Workers. Podiam ter simplesmente escapado disso. E Pan revelou que, como Ryun lutou contra Wang, sabia o quão forte e inteligente ele era, e se ele realmente achava que o Wang tinha morrido naquele dia. Chai apenas coçou a cabeça, tentando perguntar o que eles estavam tentando dizer. Isso porque os tios revelaram que o Wang estava tomando vários remédios que eram providenciados pela Workers. Então eles eram bem suspeitos de terem cometido isso com o Wang também. Sinceramente, Pan não sabe no que acreditar, se o Wang morreu pelos remédios ou se ele realmente estava morto já. Por isso que vão se unir a hostels. Queriam ajuda para descobrir o que aconteceu verdadeiramente com Wang. Em prol dessa aliança, vão agir como agentes duplos, infiltrados na Workers. No lado da rua da Big Jill, o pessoal estava oferecendo um miojinho para Jim Young. Ele mandou avisar ao baixo escalão que agora eles eram aliados das Workers também. Ninguém deveria mexer com a área sul, mas também deveriam ficar preparados. Ele apenas se recordou do que aconteceu nas noites anteriores. Isso porque uma guerra estava se aproximando. No momento que foram dispensados, Kugo se virou, dizendo que não entendia do porquê tinham se unido com os Workers. Eles estavam escondendo todo tipo de sujeira, eles não tinham nada de nobre e faziam ameaças usando reféns, então como podiam trabalhar com eles? Se juntou ao Big Jill pelo ideal de Jim Young, mas agora mal o reconhece mais. Então por que está ajudando Eugene? Seria por todo aquele dinheiro que ofereceram? E nesse momento fechou a cara, porque se Jim Young se aliou a eles apenas por conta daquele dinheiro, parece que ele só se preocupava com isso, assim como Hanshin. E Jim Young ainda não contou para eles sobre o que aconteceu com Hanshin, então apenas sorriu, dizendo para o perdoar por ser um líder tão ruim. Tai chegou à sua frente também, mandando seu chefe parar com isso. Isso porque Kugo servia a ele há mais de 3 anos. Também nunca reclamou de nada, nem mesmo dos outros membros da Big Jill. Então estava na hora de contar tudo a eles, enquanto se ajoelhava no chão. Não deveria carregar todo esse fardo sozinho. Jim Young perguntou como ele sabia disso. E bom, para Tai era fácil, afinal de contas está o servindo há 10 anos. Então dessa maneira, Jim Young decidiu revelar à tríade da Big Jill o que aconteceu, que Hanshin não estava tentando vender o Big Jill de verdade, ele se sacrificou pelo bem deste grupo. Enquanto tirava o casaco e mostrava ele para todos, vai contar toda a história. Retornando para o Colégio J, os demais perguntaram do porquê o professor queria ver o parque. Ele apenas desconversou, perguntando como o Yeol estava. Parece que o nosso garotão não queria mesmo responder do porquê foi chamado pelo professor. E neste momento o velho chegou ali na frente, mandando todos prestarem atenção. Deveriam parar o que estavam fazendo agora, porque uma pessoa muito importante veio visitar, e ninguém ali deveria ficar surpreso. E o pessoal se perguntava se era um aluno transferido. Novamente o professor falou que não deveriam se amontoar ao redor dele. Então ordenou para entrar. Isso porque quem estava ali era Ji-ho, e deixou uma expressão completamente embasbacada em todo mundo. Ninguém, absolutamente ninguém, esperava por esse cara. Como que deixaram ele voltar para o colégio? Não podiam acreditar nisso. Até mesmo porque Park estava nessa sala, então o que o professor estava pensando agora? Como esse cara saiu do reformatório? O professor revelou que ele não foi solto, mas sim está de licença temporária. É como umas pequenas férias do reformatório. Além de que o segurança que acompanhava Ji-ho estava do lado de fora. Acontecia que a avó de Ji-ho acabou falecendo, por isso ele foi solto. E ele está vindo para o colégio por um motivo específico. Queria se desculpar com Park, e nesse momento todos se viraram para ele, e o nosso protagonista apenas encarava Ji-ho com uma expressão bem séria. Isso porque Park também tinha dito ao professor anteriormente que queria se encontrar com Ji-ho. Dessa maneira, os dois ficaram frente a frente. Depois de tudo aquilo que aconteceu no passado, depois daquela tragédia que deixou o seu corpo estirado no chão e em coma por várias semanas. Inegavelmente, é um momento de grande tensão para os dois. Todos da turma estavam encarando isso para ver o que aconteceria. Ji-ho apenas pediu desculpas. Sabe que fez algo que é impossível de reparar. Isso por conta de suas inseguranças. Se arrependeu das suas ações enquanto estava no reformatório. Por isso que saiu para se desculpar diretamente com Park. O prota fechou a cara, quase se levantou para bater nele. Mas o professor chegou colocando o ombro em cima de Ji-ho
dizendo que ele realmente mudou muito e que deveria ser difícil lidar com a morte de sua avó. Apenas pediu para os demais não serem tão duros com Ji-ho, afinal de contas ele vai retornar para o reformatório a partir de amanhã também. Ou seja, hoje era o último dia dele aqui fora, é apenas umas férias rápidas. Logo ali na porta, o segurança estava pedindo para Ji-ho retornar, e o Protas perguntava se esse cara realmente mudou enquanto ele ia embora. Do lado de fora, o guarda estava dizendo que Ji-ho era bem corajoso, porque para se desculpar precisava de uma coragem imensa. Agora é uma pessoa completamente diferente de quando foi preso, e não sabe se é porque o conhece há muito tempo, mas agora praticamente considerava como um filho. E Ji-ho apenas respondeu que igualmente considerava ele um pai neste momento. E o guarda apenas brincou com eles, dando um cafuné, e que iria dar carona até em casa. Ji-ho perguntou se poderia usar o banheiro rapidinho, e com isso foi até lá, enquanto o guarda foi ligar o carro nesse meio tempo. Logo atrás, uns caras começaram a zoar com Ji-ho. Dizia que há quanto tempo ele não via para a escola, até mesmo ouvindo que ele estava de licença ou algo assim, e que a vida na cadeia parecia ser bem incrível, até mesmo férias eles tinham. Então agarrou o cabelo dele, perguntando se por acaso não sentia falta dos velhos tempos, onde eles se divertiam muito neste banheiro. Os moleques até comentaram que se Dodô estivesse ali, ele ia se divertir bastante também. Ji-ho apenas perguntou se eles realmente sentiam falta disso, e ele de fato sente falta do Dodô também. Um dos moleques apenas empurrou a cabeça de Ji-ho na parede, perguntando se ele era realmente maluco o suficiente para arremessar uma pessoa de uma janela. E ainda perguntou se na cadeia era verdade que os companheiros de cela de Ji-ho estavam cuidando dele intimamente. Nesse momento todo mundo começou a gargalhar com essas piadas, e Ji-ho perguntou se ele realmente queria saber disso, queria que mostrasse a eles. Então minutos depois ele estava apenas limpando todo o sangue de suas mãos e se encarando no espelho, porque foi bem rápido isso, e disse que finalmente eles estavam a sós, porque o protagonista estava logo atrás, só aguardando. E Park perguntou como ele realmente veio parar do lado de fora. Sinceramente não consegue ver que Ji-ho está tão triste pela morte de sua própria avó, e perguntou se ele realmente estava falando sério quando se desculpou antes. E Park respondeu que sim, mas somente se Park for o verdadeiro Park. E o protagonista não entendeu isso e tentou conversar com Ji-ho, mas no momento que saiu do banheiro ele apenas olhou para trás e chamou pelo nome de Lee Jin-han. Prota saiu correndo atrás dele, enquanto dentro de um dos boxes do banheiro, aqueles moleques que tiraram uma onda com Ji-ho estavam completamente surrados e até mesmo foram abusados com objetos que estavam dentro do banheiro. Retornando ao carro, o segurança perguntou se estava cansado e queria ir direto para casa. Ji-ho respondeu que sim, mas queria se encontrar com alguém, se tinha algum problema. O guarda apenas falou que não, mas não era para causar nenhum tipo de confusão. Deveria aproveitar seu tempo fora, visitar seus amigos e família, então vai retornar para a cadeia amanhã, quando vir visitar de novo. Ji-ho apenas brincou que tinha tempo de sobra, enquanto eles andavam numa via expressa. Indo até o nosso protagonista, ele perguntava quando que ia entrar para a segunda filial. Sinceramente não quero mais perder tempo em um escritório temporário que Eugene providenciou. E Eugene apenas respondeu que sinceramente não confiava em Park, até porque existia o perigo de que ele planejava destruir a organização de dentro para fora. O Prata apenas pediu por mais informações de Lee Jin-han, afinal de contas, essa foi a promessa. E Eugene afirmou que Lee Jin-han é uma lenda da primeira geração. Claro que Park não sabe nada, mas esses são as histórias dos confrontos. As pré-gerações tinham o King Gabriong, e a primeira geração tinha o lendário Lee Jin-han. E agora, eles são a segunda geração. Essa era a maneira mais simples de resumir. A segunda geração não costuma lutar tanto, mas guerras entre cidades eram comuns naquela época da primeira geração, e Lee Jin-han era a pessoa mais influente da geração. Era difícil encontrar pessoas que sabiam sobre ele, exceto se fizer parte de algum grupo que existia desde a primeira geração. E se Park queria descobrir mais, deveria ganhar sua confiança. E bom, isso foi bem espontâneo. E Prata revelou que se por acaso outra pessoa tivesse o chamado de Lee Jin-han, igual Eugene fez agora, e o 4 Olhos apenas chamou isso de interessante, enquanto chamou pelo protagonista, pedindo para ele falar um pouco mais sobre isso, enquanto sua cara era bem séria. Indo até o lado da Big Jules, o pessoal perguntava qual era o problema. Aquele moleque ali insistia em ver Ji Mi-young, mesmo eles barrando. No caso era Ji-ho, que veio até essa rua, sabe-se lá por qual motivo. E continuava dizendo que precisava ver Ji Mi-young. No momento que foi retrucado, Ji-ho pegou um dos cigarros daquele cara e enfiou no próprio olho dele. E claramente o homem berrou de dor por isso, e sangue foi espalhado ali na rua. Quando o parceiro foi dar um soco em Ji-ho, Ji Mi-young e os demais chegaram perguntando o que estava acontecendo por ali. Quem é que estava causando toda essa confusão? E bom, deu para ver que era o pequeno Ji-ho, que logo perguntou se por acaso foi Ji-ho quem fez aquilo ali com o seu homem. E logo atrás, Kuga e Kuko estavam extremamente nervosos com isso, e Ji-ho apenas anunciou que estava ali para cumprir sua promessa. Mas Ji Mi-young novamente o encarou, mandando responder a pergunta que fez agora há pouco.
Quando Ji-ho confirmou que foi ele que fez, levou um tapa na cara. Ji-ho perguntou do porquê isso. Da última vez que tinha feito algo assim, Ji não tinha reclamado. E a resposta foi porque Kuga e Kugo eram mais fortes do que Ji-ho, mas os outros membros não eram. Ou seja, estavam machucando alguém mais fraco. Mas depois desses tapas, voltamos para dentro do armazém. E Ji Myung recebeu as informações que Ji-ho tinha perdido sua avó. E que no dia seguinte ele voltaria para a cadeia. Por isso estava ali para cumprir a promessa. Mas Ji Myung nem sabia que promessa era essa. Do que esse cara estava falando? E a promessa de Ji-ho era para derrubar os 4 grandes grupos. Sabia que Ji Myung tinham deixado de lado justamente para isso? Ji Myung perguntou se ele estava apto. E Ji-ho respondeu que encontrou um jeito. Decidiu pedir ajuda de uma pessoa, uma lenda da primeira geração, Lee Jin-han. Ele disse que ajudaria. E de agora em diante vai deixar todo o trabalho externo para ele. Vai voltar para a prisão no dia seguinte. Ji Myung apenas se levantou, pedindo para não o decepcionar. Agora Ji-ho não tinha mais ninguém para se encontrar, então ligou para seu guarda. Naquela mesma noite, na área sul, uma grande festa estava acontecendo no restaurante. E Go estava cantando enquanto era fantasiado. E este momento parecia igualzinho a 3 anos atrás, quando estavam fora da cidade. Quando foram testar aquele grupo de fora, para ver se eles realmente eram fortes. E Gun se lembrava deles. Eram decentes, tinham boas habilidades de luta e negócios. Eram os moleques de Ansan. Se eles fossem na capital, com certeza seriam um dos 4 grandes grupos. E se perguntavam como eles estavam agora. Go mencionou que tinha contato com eles ainda. E eles mandaram uma mensagem recentemente. Não era nada demais, eles apenas falaram que estavam vindo para a capital. Gun achou estranho, por que os moleques de Ansan estão no meio da capital? Achou que eles tinham muito trabalho lá na região deles? E parece que a resposta foi porque eles queriam encontrar alguém por aqui. Disseram que era Lee Jin-han. E este é o pessoal de Ansan. Jack Lee é o número 3, Shan-ning era o número 2, cheio de tatuagem, e o número 1 era Hudson Han. Gun chutou que esses caras deveriam ser discípulos da primeira geração, e deviam estar atrás de Lee Jin-han a mando de seus chefes. E Go apenas disse que eles podiam fazer o que bem entendessem na capital, e as coisas parecem que ficariam divertidas com a chegada desse novo grupo, chamado de Public. E Jack estava todo animado em ver todas essas luzes e perguntando quando iria encontrar com aquela lenda. E Shan-ning se perguntou qual era dessa cidade, porque não tinha ninguém controlando essas ruas, enquanto esbarrava em um cara, e logo atrás parecia que era o grupo de Vasco andando por ali. Shan-ning chamou pelo seu líder, perguntando se eles tinham bastante tempo ainda, então deveriam se divertir, enquanto encarou o karaokê logo ao lado. Lá dentro, Hudson apenas mencionava que era bem chato este lugar, e Shan-ning falou a mesma coisa, cercado de mulheres. E Jack estava se divertindo, como sempre, lá no seu celularzinho. Perguntou se seus amigos não queriam jogar um joguinho, e Shan-ning concordou com isso, queria. E no momento que a mulher ao lado mencionou que poderiam jogar um jogo que ela conhecia, Shan-ning apenas encarou ela, perguntando o que diabos estava abrindo a boca. Neste momento, um dos garçons chegou ali berrando, perguntando quem diabos eram esses caras, porque estavam invadindo seu bar. E logo à frente, um dos gangsters que dominava essa região chegou, falando que estava apenas vendendo bebida para menores e ainda assim estavam mexendo com suas mulheres. E se por acaso eram desses 4 grandes grupos que andavam à solta por aí, enquanto logo atrás vários homens chegaram nessa sala. Hudson apenas deu 30 pontos para esses caras. Era a nota que estava dando para este lugarzinho Mukirana. Até porque o dono do lugar estava entrando na sala de um cliente sem permissão, então perdia pontos. Os copos estavam sujos, então menos 5 pontos. As garotas fazendo maquiagem logo à frente deles, menos 10 pontos. Nem o lixo limparam, então menos 10 pontos. Ou seja, estavam com menos 70 pontos ali. Jack brincou que não dava para fazer dinheiro assim. E se queriam aprender, deveriam visitar a Public lá em Ansan. Vão ensinar como administrar o negócio. Hudson ainda afirmou que o cliente é rei. Este é um termo desatualizado. Isso porque ali, todos eles eram reis. E o homem à frente começou a gargalhar, perguntando se esses pirralhos realmente tinham alguma lojinha lá em Ansan. E no momento que foi tentar dar um sermão, Hudson meteu uma porrada tão violenta e forte que mandou aquele cara voando no meio do ar. E apenas ordenou para Shan-ning e Jack que a partir de agora podiam ensinar uma lição a como administrar uma loja. E Jack apenas foi brincar com as garotas, porque ele não precisava se envolver naquela luta ali atrás. E mais homens invadiam aquele lugar para acabar com esses pirralhos. E logo à frente, um cara com fone estava passando. E ele entrou nesse karaokê e viu todos esses homens no chão, completamente ensanguentados e apagados. No momento que entrou na sala, Hudson estava limpando seus ferimentos com bebida, dizendo que finalmente ele chegou, que ouviram bastante sobre ele, a lenda da primeira geração. Que apenas estendeu sua mão, que era um prazer conhecer o Sr. Lee Jin-han. E quem o cumprimentou ali é o nosso velho conhecido Pion, o ex número 1 da Backdoor. Mas ao ver sua mão beijada, Hudson mencionou que aquele cara não era Lee Jin-han,
até porque não é a mesma voz que eu vi no telefone. Channing perguntou quem diabos era o cara, porque estavam ali para encontrar a lenda da primeira geração, enquanto Jack estava logo acima de Pion. Eu mesmo nem sabia como esse garotinho subiu nos seus ombros do nada, até que o cara apareceu logo atrás, berrando para todos pararem. Seu nome era Doyle, e bom, esses caras nem sabiam quem era Doyle, e se a gente voltar muitos capítulos, ele estava na prisão, naqueles embates que Jim Young organizava para ver quem era o mais forte. E este cara afirmou que eles estavam ali procurando por um líder, tanto ele quanto Pion. Estavam procurando pelo grupo Public de Ansan. Pion apenas os encarou, afirmando que trabalhava para Lee Jin-han e estava ali como representante. E apenas mencionou que ele lamentava por não poder vir os encontrar hoje, mas está entregando uma mensagem para o pessoal de Ansan. Hudson mandou prosseguir, afinal de contas estão ali para fazer negócio. E dá para notar que o punho de Hudson é extremamente marcado. A mensagem é endereçada para a Public, mais especificamente para Hudson, o número 1 de Ansan, o aprendiz da primeira geração. Channing mandou ele direto ao ponto, enquanto Jack apenas continuava lá mexendo no seu celularzinho. E Pion respondeu que Lee Jin-han planejava unir os 4 grandes grupos, e à sua volta vários garotos estavam se beijando ali. Mas no fim o que eles queriam mesmo era as habilidades de luta e o senso de negócios que o pessoal de Ansan tinha. E Hudson perguntou se isso não era o mesmo que ser subordinado. E era ridículo a Public trabalhando para alguém, mas na verdade o que estavam oferecendo era uma união, até porque os 4 grandes grupos não estavam unidos agora. Lee Jin-han planejava uni-los, afinal de contas Capital estava uma bagunça. Hudson estava interessado em ouvir todo este papinho, e Pion mencionou que agora daria uma mensagem realmente direcionada a eles, que se ajudassem Lee Jin-han, ele daria um pedaço da Capital para o grupo Public. Jack começou a rir baixinho, assim como Channing também olhou com uma cara bem esquisita, e Pion perguntou qual era a graça. Os 4 grandes grupos eram realmente perigosos. E Hudson afirmou que haviam 3 condições. A primeira condição é onde eles começarão os negócios do seu grupo, eles mesmos irão decidir. Em retorno para ensinar como fazer, vão tirar 50% de lucros. E em terceiro, se por acaso se unirem aos 4 maiores grupos da capital, enquanto explodia a mesa com apenas uma porrada, afirmou que eles ficariam com metade da capital. E ele realmente destruiu toda aquela mesa até Pion. Essas eram as condições que o grupo Public estava fazendo para Lee Jin-han. E Pion foi na sua motinho, berrando que aqueles caras eram realmente gananciosos e arrogantes. E Doyle mencionou que Ansan realmente estava um nível à frente. Ansan, Incheon, Busan, Cheonryang, entre demais outras regiões, estavam em um nível completamente diferente quando se tratava de grupos. E a Public estava escondendo sua verdadeira garra. E Hudson era um gênio quando se tratava em começar novos grupos, ainda mais eles vindo para a capital do nada. E Pion sabia muito bem porque sentiu a aura daqueles caras. O grupo de Ansan que estava aqui era extremamente perigoso. Indo para a área leste em um parquinho, várias garotas estavam fumando, essas eram famílias de fugitivos, e elas estavam zombando que não iam voltar para casa tão cedo assim, porque conseguiram algum dinheiro. E Jack apareceu ali perguntando se por acaso elas fugiram de casa. As garotas ficaram encantadas na fofura deste moleque, e Jack berrou que se eles estão sem dinheiro, conheciam um lugar onde eles podiam ganhar muita grana enquanto se divertiam, até mesmo estavam oferecendo moradia, menores podiam trabalhar. Porém, Tao e Gus apareceram logo atrás, perguntando quem ele era para estar aliciando os jovens dessa praça, e que se Jack fugiu de casa, deveria retornar também. E esse garoto encarou aqueles dois, perguntando se por acaso estavam no comando, se não era aquela tal de Hostels. E Tal não conhecia esse pirralho, ainda mais falando desse jeito estranho, até que ele levou os 2 pés de Jack diretamente na cara. Um movimento completamente exagerado e, diga-se de passagem, bem malabarístico. Obviamente, Gus se surpreendeu com esse ataque direto, e Jack apenas mandou não se preocuparem, porque isso foi apenas a saudação inicial, e os tios apenas estavam se preparando para brigar contra esse pirralho, que começou a tirar uma onda que eles eram tão traiçoeiros a ponto de lutar 2 contra 1. Lá no centro, no colégio J, Channing estava desfilando, enquanto todo mundo perguntava quem era aquele cara estranho, mas ele encontrou o que estava procurando, o clube de arquitetura, no caso o clube onde a Bunny Knuckles tinha como sede. Ele entrou perguntando se aquele tal de Vasco estava ali dentro, e os executivos apenas anunciaram que infelizmente ele não estava. Por acaso gostaria de uma xícara de chá de ervas? E Channing perguntou por que diabos tinha tanta névoa nesse lugar, se era apenas pelo treino intenso deles. Ainda perguntaram do porquê estava procurando pelo Vasco, e ainda pediu desculpas se ele causou problemas de novo. Deviam perdoar, afinal de contas ele era bem bocó. Channing apenas se virou, era uma pena que ele não estava aqui, mas espera um momento, se mexer com a Bunny Knuckles, o Vasco provavelmente vai atrás dele, e abriu um grande sorriso com isso. Do outro lado, Jack estava se contorcendo
dizendo que a combinação daqueles dois ali era bem ruim, enquanto os tios já estavam no chão. E pra eles era estranho, porque ninguém além de Wang tinha esquivado dos ataques em conjunto deles. E este moleque estava procurando por Ryun, o líder da Hostels. No outro lado, lá na sala da Bunny Knuckles, os membros estavam sendo tatuados, enquanto Xialing recebeu uma ligação, informando que estava apenas fazendo uns rabiscos desses caras. E parece que era Hudson informando que encontraram um bom lugar e poderiam começar a dominar lá. No caso, ele encontrou um lugar muito bom ao norte, e parece que ele tinha se encontrado com o líder, que estava ali, desfilando com dois cachorrinhos. Han estava super de boa, e Hudson logo foi confrontá-lo. Ouviu dizer que essa área era totalmente dele, e mandou entregar completamente o norte, enquanto estralava seu punho pronto para uma luta. Han perguntou do porquê deveria entregar, e Hudson informou que vai criar um novo grupo. E essa área era muito boa. Dessa maneira vão unir os 4 grandes grupos da capital. E Han apenas mencionou que essa baboseira de grandes grupos de novo, Hudson chamou para a porrada, sabia que a habilidade dele era copiar, e se por acaso poderia copiar o seu punho, que era igual a um aço. Mas Han apenas virou as costas, dizendo que ele podia ficar com este lugar, não estava nem aí. E Hudson estranhou, o líder de uma região não estava nem aí para lutar pela própria região. Isso era bem diferente do que falaram, já que ele era provavelmente o mais perigoso de se enfrentar. Isso porque, se retornarmos dias antes, ele estava em uma consulta com o médico, informando que seus olhos estavam em perigo. Não era só um problema igual de sua mãe. A genética também influenciava, mas Han ficava forçando seus olhos nas lutas, por isso que ele tinha que ter tratamento o quanto antes. Precisava de um médico bem habilidoso, porque de qualquer outra forma vai ficar cego também. E só o fato de ficar de maneira permanente cego deixou o Han bem cabisbaixo e pensando na vida. Do outro lado, Ji-Ho estava com o guarda novamente, e ele questionou o que o garoto estava pensando. E parece que ele estava pensando em uma história que ouviu na prisão. Uma história sobre um cara chamado Lee Ji-Han. Ele era bom de briga e bem famoso na capital, mas um dia simplesmente desapareceu. O guarda apenas brincou que Ji-Ho devia estar interessado nessas coisas de luta, afinal de contas faz parte da idade. Quando tinha sua idade também gostava de falar sobre brigas, sobre pessoas fortes, mas o mais importante é que agora estão retornando para a prisão. Perguntou se por acaso despediu de sua avó de maneira correta, e que ao retornar para a prisão deveria dar o seu melhor. Se fizer isso vai ser liberto bem rapidinho. Ji-Ho apenas mencionou que mentiu sobre uma coisinha, e isso deixou o guarda bem curioso. Então, voltando até o norte, uma espécie de bar foi criado, e o pessoal de Ansão estava achando isso aqui muito legal. Não é que foi criado, na verdade, Hudson quebrou a cara de todo mundo ali dentro para tomar este lugar, e para ele, este lugar tinha 50 pontos, muito potencial para aprender, então vai ser a central deles. E tomou este lugar antes de seus colegas chegarem, porque tinham que acelerar a ideia de unir os 4 grandes grupos. Jack perguntou se essa área não era daquele tal de Han, e se por acaso deram um jeito nele. E Hudson apenas mencionou que não, aquele cara só virou as costas e foi embora, não estava nem aí para a própria região. Então perguntou se Xialing e Jack deram um jeito nas suas áreas. E a princípio sim, eles deram um jeito nas áreas, mas não encontraram os líderes de lá. E Hudson tinha uma informação para contar para eles, que Lee Ji-Han estava a caminho deste lugar neste momento, e Jack ficou extremamente animado em saber que aquela lenda estava vindo os visitar, enquanto Xialing apenas dizia que aquele cara era bem difícil de encontrar. Neste momento a porta entrou, e todos os 3 se viraram para ver quem era. Isso porque, se retornarmos lá para Ji-Ho, ele mentiu, porque a sua avó estava viva. E eu acho engraçado que ninguém da prisão, nenhum policial, ninguém do estado foi lá conferir se a véia realmente tinha batido as botas, né? Ji-Ho mencionou que apenas falsificou os papéis. No caso, ele pediu para seus amigos que estavam fora da cadeia, mas o guarda apenas vai fingir que não ouviu isso. Vão apenas pra cadeia novamente. E Ji-Ho perguntou se realmente tinha que voltar. Não queria fazer isso. Isso porque logo à frente do carro, uma aberração pulou. No caso era Pion, completamente, ou quase completamente pelado. Ao redor do carro, toda a backdoor estava escoltando eles. Ji-Ho apenas soltou o cinto do guarda, enquanto Pion saltou do carro neste instante, mas logo à frente foi posicionado um caminhão para causar um acidente grave com o carro em movimento. Ji-Ho apenas pediu desculpas ao guarda, que a prisão era muito desconfortável e que quer viver em liberdade de novo, não quer voltar para lá. E o coitado estava no chão, e Ji-Ho mais uma vez anunciava que não tinha feito nada de errado, enquanto o guarda estava praticamente morto ali. O garoto apenas agradeceu a ajuda de todos enquanto esteve ausente, e parece que ele tinha convertido completamente o pessoal da backdoor e todos aqueles que estavam em sua cela antes. E Pion estava chorando de emoção em ver o seu chefe, mas a partir de agora ele não seria mais Ji-Ho. O seu novo nome é Lee Ji-Han.
Chegando neste novo ambiente da Ansan, Pion anunciou a entrada deles, assim como trouxe Li Jinhan até o pessoal daqui. E Hudson apenas achou estranho que aquele cara era bem pequeno. E de Royo estava pensando no nosso protagonista. Não o Prota em si, mas sim o verdadeiro nome dele, que é Li Jinhan. Ele tinha um passado bem interessante, então queria desvendar isso. Ainda tem muita coisa a conversar com seu amigo. E para começar essa conversa, deve resolver algumas coisinhas antes. E se formos até o Prota, ele estava no meio de um bar com uma garota oferecendo uma bebida. E na verdade ele estava pedindo um cafezinho. E achava estranho ter que se encontrar com aquele cara neste lugar. No caso com o DG, que também estava logo ali atrás, que pediu desculpas por o convidar dessa maneira, mas é porque sua agenda era bem lotada. E que Park não precisava pagar nada neste bar, afinal de contas, DG é o dono deste prédio. E parece que uma grande festa estava acontecendo ali. Todas as pessoas ao redor pareciam ser celebridades de alto nível. Mas de qualquer forma, a DG apenas mandou o Prota se sentar, porque ele estava ali para perguntar alguma outra coisa, né? E era justamente sobre aqueles segredos a qual ele tinha dito anteriormente. E Park queria saber sobre Li Jinhan. DG apenas se sentiu triste e mandou escolher. Só vai dar uma das coisas seguintes. Primeiro, ou os segredos sobre os dois corpos, ou informações sobre Li Jinhan. E isso era praticamente uma bifurcação na cabeça do Prota. Apenas uma dessas coisas ele podia saber agora. Então DG mais uma vez anunciou o que ele iria decidir. Que cara desgraçado, né? Ele podia contar todo o plot da história agora pra nós. Mas infelizmente não vai. O Prota apenas se fez de desentendido. Como assim dois corpos, cara? Não sei de nada disso aí. E ao redor aquelas celebridades começaram a encarar Park, porque acharam ele muito bonitinho. E DG sabia que Park estava curioso sobre os dois corpos. Mas enfim, não era algo fácil de decidir. As garotas estavam ao redor, perguntando se ele era amigo de Dajeon. Afinal de contas, tem que ter um motivo do porquê ele tem um apelido de DG, né? O verdadeiro nome dele é Dajeon. E enquanto o DG estava na piscina, perguntou se Park estava com dificuldade para decidir. No fim, deveria só escolher o que era importante neste momento. Qual verdade fará a diferença em sua vida? O que vai poder aliviar seu fardo e conseguir se livrar dos 4 grandes grupos? Não está tentando deixar confuso. Cabe apenas a Park julgar e decidir. Prota perguntou se por acaso escolher uma das opções hoje, por acaso o contará sobre a outra algum dia. Quando o DG confirmou, o Prota apenas perguntou sobre Li Jinhan. Queria saber quem era essa pessoa, o que esse nome representava. Então o DG retornou muitos anos no passado, para a geração Zero, a Era dos Punhos. Começando por King Gabriong, ele era conhecido como o lendário punho. Muitas pessoas queriam estar ao redor dele. Durante a geração Zero, os grupos eram chamados de punhos, e não existiam líderes, mas sim chefes absolutos. E dentre os camaradas que lutavam com King Gabriong, existem pessoas a qual o Prota conhece, e até mesmo já trombou no meio da história. Mas no fim, a organização de Gabriong alcançou seus objetivos. E dessa forma, a geração Zero desapareceu naturalmente. Isso porque King Gabriong acabou entrando na política tempos depois. Ele tinha uma grande determinação e filosofia para entrar na política, então entregou a maior parte da sua organização aos seus seguidores. Mas ele acabou falecendo sem ser eleito. Só que o problema eram os seguidores de Gabriong, porque começaram guerras por ganância. Dessa maneira, surgiu a próxima geração. A primeira geração também é chamada Geração dos Círculos, também conhecido como a Era da Guerra, onde membros da Geração Zero recrutavam estudantes para batalhar por poder. A Geração Zero e os novos estudantes se juntavam para guerrear o tempo todo. Não havia nada romântico nessa época. Foi a única geração em que os punhos e os círculos coexistiram. A primeira geração também acabou. E no momento que o DG foi contar sobre quem acabou com a primeira geração e começou a segunda, o Prota ficou completamente espantado e se levantou. Por quê? Foi exatamente Li Jinhan. Ele cortou laços entre a geração Zero e a primeira. Tudo isso para dar fim àquela era de violência e guerras. Não houve união, porque ele simplesmente desapareceu depois disso. Então, os líderes da primeira geração daquela época ainda estavam procurando por Li Jinhan para se vingar de alguma forma. E o Prota não entendia por que ele desapareceu. E DG respondeu que é porque o objetivo foi alcançado. E Park ficou assustado quando DG se levantou, porque o cara estava completamente pelado. E parecia que ele tinha visto um monumento ali. Mas também é dito que Li Jinhan reapareceu no centro da capital um dia, como um dos 10 gênios de Choi Sodong. Ou seja, Li Jinhan é uma das cabeças que fundou os 4 grandes grupos. E a identidade que o Prota estava usando agora era a desse lendário gênio. E que provavelmente Choi deve ter o ajudado a criar uma nova identidade. Dessa maneira, ele se misturou por aí. Deve ter trocado o nome, o rosto, todo o jeito de falar e todo o seu passado. Por isso que ninguém conseguia o reconhecer e achar. E DG perguntou se Park ainda não entendeu nada. Ele era bem lerdo. Isso significava que agora estava em grande perigo. O
Prota não entendeu do porquê estaria em perigo, enquanto eles estavam dirigindo pela cidade. E Park está em perigo porque para a primeira geração que estava atrás de Lee Jin-han, não importava se Park é ou não ele, mas é fatal que sua identidade hoje é a dele. Só por isso já colocava um alvo gigante nas costas de Park. E é exatamente por isso que o nome de Lee Jin-han não podia ficar mais famoso do que já era. Do outro lado, Hudson perguntou se iria perder tempo com um bostinho igual a este, como ousava se passar por Lee Jin-han, enquanto Ji-ho apenas encarava esse cara. Mas foi surpreendido, porque Channing o pegou pelas pernas e levantou, informando que gostava muito de pintar os outros. Mas antes mesmo dele continuar o seu monólogo, um palito foi colocado diante do seu olho, e Ji-ho falou que gostava muito de caras iguaizinhos a ele. Channing o encarou, perguntando se também gostava de agulhas, mas Jack mandou seu amigo parar de brincadeira. E Ji-ho falou que esses caras não estavam sendo honestos, se o importante realmente era Lee Jin-han. No fim, a questão não era sobre ele. E se o grupo Public de Ansan realmente veio por conta de Lee Jin-han, ou se o verdadeiro objetivo deles é avançar para a capital e utilizaram o nome de Lee Jin-han como uma justificativa. Hudson aproximou o seu punho da cara de Ji-ho, dando 100 pontos para o garoto, e que agora iriam conversar. Lá dentro, Ji-ho revelou que vão fundar um grupo chamado Lee Jin-han, e vão preencher com os membros da Backdoor, mas precisavam de dinheiro para sustentar este grupo. Hudson comentou que eles vão abrir um bar. Também havia bastante demanda na capital, e então vão conseguir fazer muita grana. E Pion estava se divertindo muito com aqueles garotos mais uma vez. Vão conseguir diversos funcionários do leste, onde as famílias de fugitivos se reuniam. Eles eram desesperados por dinheiro. Vão recrutar essas famílias e fazê-las trabalhar aqui no norte. Não precisavam se preocupar com a polícia, porque Channing já foi lá convencer eles, era uma especialidade daquele cara. Jack pode cuidar dos funcionários, também é a especialidade dele. E assim que crescerem um poder um pouco mais, estarão prontos para unir os 4 grandes grupos da capital. Dessa forma, foi fundado o grupo chamado Lee Jin-han. Indo até o lado da Hostels, Chai está perguntando quem fez isso com os tios, até porque os dois não eram fáceis de derrubar. Gus respondeu que foi a primeira vez que viram aquele cara e só ouviram uma coisa: ouviram o nome de Lee Jin-han. Lá no colégio, o pessoal estava todo pasmo, porque ouviram que ia acontecer um acidente no carro de Ji-ho no dia anterior, e que agora ele estava desaparecido. E aquele policial estava hospitalizado, e o Prota ficou completamente horrorizado em ouvir isso. Jin-sung perguntou para Park o que ele acreditava dessa informação toda, e Hyun apareceu logo atrás de Park, informando que Gus e Tal foram atacados na noite anterior. Não havia informação nenhuma, apenas que um novo grupo chamado Lee Jin-han apareceu, e Hyun sabia porque o carpinteiro uma vez falou que era alguém da geração passada. E o Prota arregalou os olhos porque foi a mesma coisa que Ji-ho falou no dia anterior, então anunciou para os dois que isso era trabalho de Ji-ho. Tem certeza que este novo grupo, com o nome de uma lenda da geração anterior, foi criada por Ji-ho. Sabe o que Jin-sung está pensando agora, e sobre tudo aquilo que passaram juntos nas histórias anteriores. E é justamente por isso que agora precisam cuidar de toda essa história. E Jin-sung sabia que Ji-ho estaria esperando por eles também, enquanto várias memórias e flash passavam em sua cabeça. Para o Prota, este era o fim. Tinham que acabar com isso o quanto antes. Do outro lado, Eugene estava no carro ligando para uma certa pessoa, dizendo que um novo grupo com o nome de Lee Jin-han apareceu no norte, e que lhe seria bem problemático se esse nome se espalhasse, e perguntou se a Workers podia lidar com isso. Mas a resposta foi não, e que ele cuidaria disso. No caso, DG vai cuidar de toda essa história. E Eugene apenas brincou que é bem difícil para uma celebridade lidar com este problema. Mas para DG estava tudo bem, porque o seu voo é só daqui 8 horas, então vai lá resolver os problemas. Eugene perguntou se estava tudo bem, porque já fazia muito tempo que ele não lutava, e que hoje não o chamará de DG, e se por acaso deve o chamar pelo nome de antes da troca de identidade, a lenda da primeira geração, Lee Jin-han, dos 10 gênios de Choi So-dong. Sim, sobrinhos, esse cara é o verdadeiro Lee Jin-han. E faz muito sentido devido a todo o mistério que ele ocasionou durante as aparições na obra, não é mesmo?